Irmãos, graças a Deus, que mais um dia podemos estar juntos, prestando culto a Deus, como igreja, Essa é uma oportunidade que a gente tem e devemos ver esse momento como uma bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Só gostaria de lembrar os irmãos, deixa eu fazer o meu também, de silenciar os celulares, Ou colocar no modo avião, para quem não precisa deixar ligado. Eu ia lembrar do momento de oração, mas acho que todo mundo que está aqui estava na oração. Eu ia lembrar a igreja que nós temos o período de oração, Mas acho que vou deixar para o final, chegar no final. Irmãos, eu gostaria de iniciar o culto meditando um pouco na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, somente 2 versículos, os versículo 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Os encontraram? Vamos ler. E agora, ó Israel, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? Não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Esse trecho das Escrituras, essa exortação que nós vemos aqui para o povo de Israel, ela foi dada ao Senhor, ao povo, logo depois do segundo momento que Deus entregou as tábuas dos mandamentos, na segunda vez, o segundo momento, E nós vemos que Deus entregou as tábuas com os mandamentos, as regras, para que o povo de Israel pudesse viver. E logo após ele fala mas o que Deus quer de ti, O que Deus quer de Israel, Ele exorta o povo que ele não quer somente que o povo cumpra regras, ele não quer somente que o povo obedeça aquelas regras que estão naqueles 10 mandamentos. Não é só isso que ele quer. O que ele fala nesses versículos? Em forma de pergunta, o que ele fala? Não é que você tema ao Senhor teu Deus, que andes segundo os teus caminhos, que ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? Então ele não quer somente que a gente siga regras, naquele momento ele não estava falando para Israel que somente ele queria que seguisse regras, Ele queria que realmente houvesse gratidão no coração do povo, que realmente a obediência fosse por amor, fosse por gratidão, não somente porque está escrito num determinado local que eu devo agir daquela maneira, E essa mensagem que foi passada para Israel serve também para as nossas vidas, A nossa conduta, a nossa vida, a forma com que nós vivemos, o nosso desejo de viver conforme a vontade de Deus não deve ser simplesmente porque as pessoas veem, ou simplesmente porque vai ficar chato se eu não agir dessa forma. E podemos trazer isso também para a nossa vida, aquilo que as pessoas veem, Eu vou vir no culto só porque as pessoas vão achar que é chato eu faltar. Então eu acho que eu vejo o culto como um momento que a gente é uma oportunidade da gente demonstrar para Deus, Não por aparência, não por estar aqui, não somente de corpo presente, mas que nós possamos ser gratos a Deus, porque nesse momento nós podemos estar como igreja. É uma oportunidade que nós temos poucas durante a semana, É uma oportunidade durante a semana estar todos reunidos. É uma oportunidade que nós temos como igreja de agradecer a Deus, de ser gratos a Deus, de louvar a Deus e de ouvir a tua palavra como igreja, de prestar culto a Ele, Que é isso que nós viemos fazer aqui hoje, Diante disso, gostaria de pedir para os irmãos colocarem de pé. Vamos orar ao Senhor e iniciar esse culto. Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos salvou, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor nos trouxe para junto de Ti, Pai, nos deu a oportunidade de estar juntos, ó Pai, como igreja, Pai, para podermos glorificar a Ti, para podermos ajudarmos uns aos outros, para podermos ter comunhão, Pai, para podermos ouvir da Tua palavra, Pai. Pai, que esse momento seja um momento, ó Pai amado, realmente que os nossos corações estão voltados a Ti, Pai amado, não somente o nosso corpo está aqui, Pai, que possamos realmente Te glorificar com os nossos corações, Pai, para que o nosso louvor alcance a Ti, Pai amado, não fique somente
da boca para fora, Pai amado, mas seja realmente louvores de gratidão a Ti, louvores de adoração a Ti, de reconhecimento, Pai amado, da Tua grandeza, Pai. Entregamos esse momento a Ti, Pai amado, e pedimos a Ti também que possa falar aos nossos corações durante a mensagem, Pai, usando Teus servos, o Sim e a Joyce, Pai, para que a Tua palavra alcance nossos corações, Pai, e nós possamos realmente nos moldar à Tua vontade, agir de acordo com a Tua vontade, para glorificar Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor, né? E prazer maior não há do que nos rendermos e adorar ao Senhor. Essa canção, ela diz assim: tudo que há em mim nós queremos ofertar ao Senhor, mas é muito pouco mediante aquilo que nós ganhamos, que é a salvação em Cristo. Nós não somos apenas servos do Senhor, mas pelo sacrifício de Jesus nós nos tornamos amigos do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor, não importam as circunstâncias, vamos adorá-lo.
que todos os dias nosso desejo seja de buscar, de procurar ao Senhor. Senhor, te quero. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. E prosseguindo para o alto eu vou. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Que o desejo do nosso coração seja de sempre querer cada dia mais o Senhor, de buscá-lo, de conhecê-lo e dizer: eu não poderia jamais viver sem ti, jamais teria razão em minha vida sem encontrá-lo, sem conhecê-lo, sem conhecer o grande amor. Te adorar. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é sua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Te adorar, te buscar é o meu prazer.
te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar, sem conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é sua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu plano. Senhor, minha vida, eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é sua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Jesus. Essa próxima canção diz que para satisfazer o Criador, Ele morreu em nosso lugar. E o Filho do amor se entregou em nosso lugar. E por isso nós estamos aqui, louvando ao nome de Jesus, o maior nome que existe, que se entregou por nós, e por isso nós rendemos a Ele todo o nosso louvor. Queremos entregar nossas vidas, não só para servir a Ele, mas também para ofertar tudo que há em nós para Ele, porque o que pudermos ofertar é pouco mediante ao grandioso amor, ao sacrifício dele na cruz pelas nossas vidas. Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado, mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo
nos fazer viver. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. Tu és o maior exemplo de servo, Senhor. Nós queremos te seguir, Senhor, te servir, Senhor. Diante de ti nós queremos derramar, Senhor, nossas vidas. Fala através dos seus servos, Senhor. Fala aos nossos corações, para que os nossos corações sejam corações obedientes, Senhor, a ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Agora sim. Bem, nesta manhã, gostaria de convidar os irmãos a lerem junto comigo, né? Marcos capítulo 9, versículo 33, 37. Já está ligado, por favor? Mateus capítulo 18, versículo 1 até 5. Como também Lucas capítulo 9, versículo 46 a 48. O tema dessa pregação: quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior? Então, nós vamos começar a leitura. Começa com Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37. Marcos capítulo 9, versículo 33, que diz assim: chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sentado-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e o servo de todos. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços, e disse-lhes: quem receber uma destas criancinhas em meu nome, recebe a mim, e quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Amém? Agora nós vamos ler então Mateus capítulo 18, versículo 1 até 5, que diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, lhes digo que se não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Em seguida, Lucas capítulo 9, versículo 46 a 48, que diz: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé a seu lado. Então disse-lhes: quem receber estas crianças em meu nome, recebe a mim aquele que me enviou. Pois aquele que entra entre vocês for o menor, este será o maior. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar de novo. Santo Deus, queremos te agradecer mais uma vez, Pai, pelo momento que o Senhor nos reservou nesta manhã, para que possamos ouvir tuas palavras. Por favor, Senhor, que teu Santo Espírito possa atuar nesta manhã, me usando como transmitir a tua palavra viva, como também a sua serva Joyce, que irá transmitir para a Indonésia. Por favor, abre o coração de cada um de nós, para que possamos entender o que a ser transmitida nesta manhã, para edificação, para crescimento, transformação da vida da tua igreja, Pai. Somos gratos mais uma vez, assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar? Irmãos, os textos que acabaram de ler, isso faz parte de um contexto geral, né? Eles relatam o mesmo episódio ocorrido durante o ministério de Jesus. Essas passagens estão ligadas, né? Estão ligadas.
Então, esses 3 textos foram um ensinamento unificado sobre a natureza do reino dos céus, onde grandeza é a medida por humildade e serviço, irmãos. Então, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Veja bem, se nós analisamos esses textos que nós acabamos de ler, os textos, elas apresentam diferentes detalhes, né? Mas de uma mesma situação, que é a discussão entre os discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus. E o ensino de Jesus em resposta a essa disputa. Esse texto que nos apresenta isso. Então, veja bem, o que nós aprendemos através desse texto? Nós aprendemos a principal lição para todos nós, como igreja, humildade. Humildade é o verdadeiro caminho à grandeza do reino de Deus. Sem ter humildade, nós teremos esse privilégio. Segundo, o exemplo das crianças. Exemplo da criança mostra uma criança viver independência, confiança, simplicidade e ausência de pretensão. Essa é a criança. Terceiro, receber uma criança, ou seja, cuidar, acolher os pequenos e humildes. É como receber o próprio Cristo. E o quarto, no reino de Deus, a lógica é invertida, irmão. No reino de Deus, a lógica é invertida. Isso quer dizer, o maior é o que serve, não o que busca posição. O ser humano pensa diferente, né? O maior é aquele que busca posição. Mas no reino de Deus é invertido. Então, quer dizer, o maior é o que serve, e não o que busca posição. A natureza do reino de Deus, dos céus, onde grandeza é medida por humildade e serviço, irmão. Coloca isso nas suas cabeças, coloca isso nos seus corações. Que humildade, sem humildade e serviço, não está dentro do reino dos céus. Temos que mudar esse conceito, que muitas vezes o ser humano quer ser respeitada mais do que Deus. Enfim, irmão, vamos entrar um pouco mais fundo. O que é ser grande para o mundo? O que é ser grande para o mundo? Alguém sabe? Ser grande para o mundo, irmão, é ter poder, ter fama, ter dinheiro, ter status, com muitos seguidores nas redes sociais. Cargos importantes, né? Cargos importantes. Geralmente a pessoa que está no cargo importante se acha, né? Se acha, se mostra. Isso realmente é ser grande para o mundo. Para o mundo, ser grande é ter destaque, irmão. Ser grande para o mundo é ter destaque. Esta mentalidade também existia entre os discípulos, como acabamos de ler, irmão. Muitas vezes, até dentro da igreja, acontece isso, não acontece? Com certeza, dentro da igreja também acontece isso, meu irmão, meus irmãos. Quer ser destaque entre muitos.
Mas Jesus nos ensina que no reino dele, a grandeza não é medida como o mundo mede. Coloca isso nas suas cabeças. Coloca isso nos seus corações. No reino de Deus, a grandeza não é medida como o mundo mede. Amém? Irmão, a gente vê que Jesus usa uma criança para ilustrar o ensino. Nessa passagem nos mostra isso. Jesus usa uma criança para ilustrar o ensino dele aos seus discípulos, a todos nós, hoje em dia também. Pois a criança é símbolo de humildade, criança é símbolo de dependência, a criança é símbolo de amor e pureza, irmão. Receber uma criança significa receber o próprio Cristo. Servir os pequenos é servir ao Rei dos Reis, irmão. Jesus nos chamou para ser o último, não para ser o primeiro. Jesus nos chamou para ser o último, não para ser primeiro nos olhos dos homens, mas sim para ser o último, para o primeiro aos olhos de Deus. É isso que Deus quer, cada um de nós, ter esse comportamento como cristão, como filho de Deus. E o que é ser grande para Jesus? O que é ser grande para Jesus é servir, ser humilde, cuidar dos pequenos. Isso nós vimos claramente em Marcos capítulo 9, versículo 35. Que diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso significa que quer ser grande, irmãos. Então serve, sendo servo de Cristo. Não pensa em ser servido. A gente quer ser servido como eu sou grande, eu sou importante. Não é assim. Ser grande para Jesus é servir, ser humilde, cuidar dos pequenos. E Lucas capítulo 9, versículo 48, que nos mostra, cada um de nós precisamos se colocar por último. Veja esse texto. Pois aquele que entre vocês for o menor, será este será o maior. Ter um coração de crianças, irmão, isso nos demonstra ter humildade, ter dependência. Isso nos mostra claramente em Mateus capítulo 14, 18, versículo 4, que nós acabamos de ler agora há pouco. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Está conseguindo entender, meus irmãos? O que nós podemos aprender? Como viver essa grandeza hoje? Como podemos viver essa grandeza hoje? Precisamos servir ao Senhor no segredo, sem esperar aplauso, sem esperar reconhecimento das pessoas. Isso que nós devemos viver.
com grandeza, irmãos. Amar sem esperar reconhecimento. Quando nós amamos alguém, muitas vezes nós esperamos algum reconhecimento disso. Quando nós retribuímos a alguém por qualquer coisa, muitas vezes nós precisamos desse reconhecimento das pessoas, não de Deus. E precisar acolher quem não tem nada para te oferecer em troca, meus irmãos. Está entendendo? Acolher quem não tem nada para te oferecer em troca. Muitas vezes o ser humano age de uma forma contrária. Acolher quem tem mais, para ter esse reconhecimento, para ter algo em troca. Viver a grandeza hoje em dia, é isso que nós precisamos fazer. Acolher quem não tem nada para oferecer. Não tem nada para te oferecer como troca. Em seguida, viver, ou viva para agradar a Deus. Nós temos que viver para agradar a Deus, irmãos, não para agradar aos homens. Isso que a gente aprende, muitas vezes, a gente agrada mais aos homens do que para com Deus. É totalmente contrário. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós vivamos para agradar a Deus, não aos homens. Muitas vezes nós colocamos uma desculpa, eu preciso, é por respeito, né, irmão? Por reconhecimento, né? Para com isso. Eu sei que é dureza, muitas vezes a gente age desta forma. Mas é isso que Deus quer para cada um de nós. Reconhecer mais Deus do que aos homens. Em seguida, valoriza os pequenos. Os pequenos no sentido não de tamanho, mas os pequenos no sentido de pessoa mais humilde, uma pessoa que de repente não é tão apresentada, não é tão eloquente para falar, não tem intimidade com outras pessoas, uma pessoa que bem reservada. Isso que nós chamamos de pequenos. Não pequeno de estatura. Seja como criança, irmãos. Seja como criança diante de Deus. Isso que nós aprendemos desse curta passagem, porém tem um entendimento bastante profundo. No reino de Deus, liderança é grandeza, e grandeza não vem pela dominação, não é pelo prestígio, não, irmão, mas pelo serviço sincero e pelo amor. Eu repito mais uma vez, no reino de Deus, liderança e grandeza não vem pela dominação e prestígio, mas pelo serviço sincero e pelo amor. Isso que nós devemos fazer. Realizar serviço de uma forma não obrigatória, mas sim pelo amor. Quantos de nós temos dons e talentos? Foi guardado com 7 chaves. Medo de ser descoberto para não ser pedido para servir. Irmãos, use seus dons e talento.
para a obra do Senhor. Mostra o serviço sincero, pelo amor de Cristo Jesus. Vocês sabiam como igreja? Vocês sabiam como a igreja primitiva aplicou esse ensino? Como? Alguém sabe? A igreja primitiva aplicou esse ensino através do serviço mútuo. A igreja primitiva entendia que ninguém deveria buscar o próprio prestígio. Ninguém deveria buscar o próprio prestígio. Eles serviam uns aos outros. Isso nos mostra, irmão, em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6. Se você tiver oportunidade, leiam. Quando surge a necessidade de cuidar das viúvas, na distribuição diária de alimentos, os apóstolos organizam servos. Isso quer dizer os primeiros diáconos, para cuidar dos necessitados. Para cuidar daquelas que precisam. O serviço aos humildes, irmãos, era a prioridade. Creio que ainda hoje é prioridade. Mas muitas vezes nós ignoramos isso. Humildade como marca dos líderes, irmãos. Ser líderes não deve ser arrogante. Ser líder deve ser humilde. Isso que nós precisamos aprender, irmãos. Nós aprendemos isso também no 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 3. O apóstolo Pedro, ele exorta os líderes da igreja. Versículo 2 diz: pastoreiam o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olha por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Versículo 3 diz assim: não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Isso nos mostra, irmão, que devemos ter humildade. Não querer impor, não querer mostrar que quem manda aqui sou eu. No reino de Cristo não é assim, não. O próprio apóstolo Paulo também servia como servo. Vocês já leram isso em várias passagens bíblicas. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19, ele diz: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Quando nós agimos de uma forma humilde, com humildade, as pessoas não se aproximam da gente. As pessoas não têm receio de contar aquele que tem realmente para externar seu sentimento. Mas quando uma pessoa agir com arrogância, ninguém chega perto, não. Ninguém quer saber, ninguém quer se aproximar, ninguém quer chegar perto. Isso se aplica para todos nós como igreja. Não como apenas liderança, presbíteros. Mas como igreja, temos que agir de uma forma
humildade, servindo como o apóstolo Paulo tem servido a igreja. Todos vocês sabem quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele é muito intelecto, ele é muito inteligente, estudado. Geralmente, pessoa que tem informação quer ser servido. Mas eles mostram que nós devemos servir. É isso que nós devemos fazer como igreja. No entanto, irmão, não devemos agir como criança também, né? Quer ser sempre servido. Temos que crescer, temos que amadurecer. Já está na hora de servir, em vez de ser servido. O que podemos aprender na aplicação prática, irmão? Atrás de toda essa colocação que acabei de colocar, no reino de Deus, quem busca ser reconhecido, perde. Perde, irmão. Se quer buscar ser reconhecido, perde. Quem servir com humildade é exaltado por Deus. Isso consta em Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Nossa atitude com os pequenos, isso significa pessoas sem influências, sem prestígio. Mostra nosso coração verdadeiro para com Cristo. O ministério na igreja e a vida cristã verdadeira são construídos no serviço humilde. Não em buscar de posição, irmão, ou aplauso. Parabéns. A grandeza no reino de Deus não é medida pelos que conquistamos, mas por quantas vidas tocamos com amor humilde. Eu repito mais uma vez, grandeza no reino não é medida pelo que conquistamos, mas por quantas vidas tocamos com amor humilde. Entenda isso, irmão, de uma vez por toda. Eu vou mostrar aqui a diferença no mundo natural e o reino de Deus. No mundo natural, no mundo dos homens do mundo, que não são cristãos, procura ser servido. No reino de Deus, contrário, é servir a todos. A pessoa do mundo pensa em buscar poder e prestígio, cada vez mais, não é? Não é assim? Para filho de Deus, o servo de Cristo é buscar humildade e serviço. Em que posso te ajudar? O que a igreja precisa? O que Cristo quer que eu faça? No mundo natural também, muitas vezes as pessoas competem isso, competem por posição. Isso não acontece com o mundo de fora, como se diz, como quem trabalha numa empresa. A gente vê que a competitividade é muito grande. Se puder, a pessoa leva até rasteira para poder tomar posição daquela pessoa. Veja bem, diferença com o reino de Deus. Cooperar no amor, ajudar uns aos outros com amor. Não pensando em prestígio, mas sim cooperar no amor, ajudar aquele que realmente precisa ser ajudado. Tudo para o reino de Cristo Jesus. E pessoa do mundo geralmente exalta, né? Exalta a si mesmo. Mas
para o reino de Deus, humilhar-se diante de Deus. Isso que nós precisamos fazer como cristão, como filho de Cristo Jesus. Quando as pessoas perguntam, você já foi batizado? Eu já fui convertido. Mudou alguma coisa na sua vida? Devagar, né? A gente vai chegando lá. Mas esse devagar, esse a gente vai chegando lá, não chega nunca, porque a gente não tem iniciativa de começar a praticar a partir de hoje. Eu quero mudar. Senhor, me ajuda. Eu quero mudar, eu quero ser transformada. Eu quero servir. Eu servir com amor, com humildade, como criança. É isso que nós precisamos fazer. Em resumo, irmão, o maior no reino de Deus não é quem domina, mas quem serve. Humildade e serviço são as verdadeiras marcas da grandeza espiritual. Lembra isso na sua cabeça. Lembra isso na cabeça de cada um de nós. Humildade e serviço são as verdadeiras marcas da grandeza espiritual. Receber os pequenos, irmãos, como criança. Isso significa que com amor, simplicidade. Isso significa acolher o próprio Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos, todos vocês, lerem junto comigo. Vocês aceitam? Amém? Vamos ficar de pé? Prepara seu coração. Entrega isso ao Senhor Jesus. Que o Santo Espírito de Deus possa tocar no teu coração, transformando, para que realmente possamos entender o que foi falado neste momento. Senhor Jesus, ensina-nos a servir com humildade. Dá-me um coração de criança, Senhor. Coração cheio de humildade. Coração dependente. Coração amoroso. Que buscamos tua aprovação, Senhor. Não dos homens. Queremos ser grande no teu reino, sendo servo de todos. Usa minha vida, Senhor. Usa a vida de cada um de nós para tocar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Da aplicação prática, irmão. Sirva. Sirva, irmão. Mesmo quando ninguém vê. Muitas vezes a gente serve as pessoas. Precisa que alguém vê que nós estamos ajudando certas pessoas, entre outras coisas. Mas precisa aprender isso na prática, que devemos servir as pessoas, mesmo quando ninguém vê. Aliás, até porque ninguém precisa ficar sabendo. Cuidar dos pequenos. Isso significa pessoas simples, necessitados. Deixar de buscar reconhecimento humano, irmão. Não precisamos de ter reconhecimento das pessoas que nós fizemos, que nós deixamos de fazer. Isso não interessa a ninguém. Isso interessa a Deus. Deus sabe o que nós estamos fazendo, o que estamos deixando de fazer. Busque agradar apenas a Deus. Eu volto a repetir. Busque agradar apenas a Deus. Amém? A pergunta para a reflexão para todos nós.
Você tem servido como Jesus ensinou? Uma reflexão para todos nós, isso. Não precisa responder, não. Que você pode acolher e ajudar esta semana? Também não precisa responder, não. Você está buscando ser grande para os homens ou para Deus? Isso é também uma reflexão muito profunda para todos nós. Em quem nós estamos buscando? A Deus? Aos homens? Conclusão, meus irmãos. No mundo, ser grande é ser servido. No reino de Deus, ser grande é servir. Isso nós acabamos de ler em Lucas capítulo 9, versículo 48, parte B. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Irmãos, Deus nos chama hoje para uma nova maneira de viver. Vocês aceitam? Amém? Servir humildemente. Amar verdadeiramente. Não pense em troca por alguma coisa. E ser grande aos olhos de Deus. Não ser grande aos olhos dos homens. Isso que nós aprendemos nesta manhã, irmão. Através dessas passagens. Espero que cada um de nós compreende aquilo que foi transmitido. Deixa Deus trabalhar em nossos corações. E nós precisamos estar prontos para servir a Deus também. Ter uma vida transformada. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos encerrar com a oração? Santo Deus, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, Pai. Realmente nós reconhecemos muitas falhas nas nossas vidas, Pai. Precisamos crescer cada vez mais, precisa ter uma vida transformada, Pai. Precisa realmente realizar aquela vontade que o Senhor tem para conosco, por meio das palavras que nós vemos, que nós aprendemos, que nós ouvimos. Mude, Pai, transforma nossas vidas, para que possamos tornar servo humilde diante de Ti, Pai. E ter a aprovação segundo Tua vontade, mas não segundo a vontade dos homens, Pai. Somos gratos mais uma vez por este privilégio de poder ouvir Tua mensagem, Tua palavra, Pai. Também oramos a Ti em nome de Jesus Cristo para as pessoas que não puderam participar nesse culto, nessa manhã, por qualquer motivo, Pai. Tu sabes o coração dos nossos irmãos. E por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja crescimento na obra do Teu reino para com Tua igreja. Assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.